chama Elisângela e eu, juntamente com as minhas colegas Jardeane, Vitória e Ingrid, vamos apresentar para vocês um livro muito especial chamado Asas da Imaginação, Leituras sobre a Criança que Lê. Neste livro, nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 1, que é intitulado Remexendo o Baú Pedagógico. Este capítulo ele é dividido em 3 tópicos. As cortinas se abrem, o espetáculo vai começar, lendo as entrelinhas, para atuar melhor, fecham-se as cortinas, fim do espetáculo, recomeça a nossa aventura de ensinar. Mas antes da gente começar a falar sobre esse capítulo, vamos começar pelo começo, não é mesmo? E ele começa com a autora Maria Tereza Bonfim Pereira. Tereza é professora da Universidade Federal do Maranhão desde 1998 e ela atua como docente no curso de pedagogia. Ela é doutora em educação e possui pós-doutorado em letras pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ela é autora de diversos livros, além desse já em destaque, como o livro Ditos e Feitos, A Flor da Pele e Você Sabe, Você Viu? Teresa Bonfim também teve um marco muito importante na sua carreira no ano de 2025, no qual ela defendeu seu memorial acadêmico e conquistou o título de professora titular da Universidade Federal do Maranhão. É importante destacar que esse é o maior nível da carreira docente universitária. As cortinas se abrem, o espetáculo vai começar. A autora Teresa Bonfim, ela nos leva para dentro do Teatro Ferreira Goulart, Imperatriz, onde entra em cena um palhaço contador de histórias e com muito humor ele anuncia versos diferentes dos contos clássicos, como Dona Baratinha ficou viúva na hora do casamento e A Gata Borralheira virou uma princesa chata. Essas falas, elas mostram que o teatro e a leitura podem provocar reflexão e despertar a imaginação. A autora, ela também usa essa cena para mostrar que aprender pode ser encantador e divertido. Ela nos traz também o personagem Detestina, o bicho que detesta ler, que representa quem rejeita a leitura, mas acaba sendo transformado por ela. Ao devorar os livros, ele se envolve na história e descobre novos sentidos. Assim, a autora Teresa Bonfim, ela nos lembra que ensinar é muito mais do que transmitir conteúdo, é abrir cortinas, encantar e transformar o aprendizado em um verdadeiro espetáculo. Lendo as entrelinhas para atuar melhor. O texto ele discute o ato da leitura e da contação de história como forma de diálogo entre diferentes textos, tempos e vozes da cultura. Essa ideia ela se baseia no conceito de diálogo e intextualidade defendidos por Bakhtin, que mostra como cada texto é formado por diversos outros discursos. A obra de Testinha, O Bicho que Detesta Ler, é usado como exemplo desses diálogos entre textos. O personagem ele critica os antigos contos de fada e propõe que sejam atualizados e reescritos por leitores refletindo o presente. Sua fala traz uma crítica social com um pouco de humor, abordando assuntos como analfabetismo, velhice e as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Ao reinterpretar personagens como Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve, elas mostram como as histórias podem evoluir com o tempo e essa recriação demonstra que ler é também transformar, ampliando a compreensão de si e do mundo. O texto também reforça que o prazer da leitura está tanto na identificação com o personagem quanto na reflexão sobre os conflitos humanos. Essa intextualidade ela é criativa e crítica, o que faz do texto um espaço vivo de vozes e significados em constantes diálogos. As mudanças de vozes que aparecem como um recurso expressivo que reflete a transformação dos personagens da história, trazendo as alternâncias de tons, sendo eles tom irônico, crítico, reflexivo ou lúdico, que nos traz a ideia de dialogismo e intextualidade que reforça a crítica do autor sobre como a história e os leitores se transformam com o tempo. Ela encerra o estudo sobre o texto da Testinha, O Bicho que Detesta Ler, destacando que o teatro e a literatura servem como espelhos que nos permitem reconhecer a nós mesmos e repensar o mundo à nossa volta. Assim, quando o espetáculo termina, começa outro, o da vida real, o da educação, onde o professor é o protagonista que continua o aprendizado. O texto vai abordar outros pontos. A leitura intertextual, que ao conectar diferentes textos, experiências e saberes, forma-se um leitor mais crítico e consciente do seu papel no mundo. A educação como processo de vida,
A autora diz que a vida é o lugar da educação e a história de vida, o terreno no qual se constrói a formação. Ou seja, aprendemos o tempo todo com as pessoas e com as experiências. Professor reflexivo. Ensinar não é repetir fórmulas, mas pensar, criar e renovar. O educador deve unir teoria e prática, emoção e razão para inspirar o aluno. O leitor e o sujeito histórico. A leitura permite ao ser humano compreender, se agir no mundo de forma consciente, tomar posse da própria vida e da sua própria história. Para finalizar, quando as cortinas se fecham no teatro, abre-se o palco da sala de aula e da vida. Essa breve reflexão é um convite para nós, futuros professores, continuar a aventura de ensinar com sensibilidade, criatividade e com olhar crítico.